Bom, Porto Alegre entrou no circuito dos investimentos no mercado imobiliário do país, ou seja, nós estamos atraindo investimentos nesse mercado. E claro, com um assunto desse tão complexo, mas tão atraente para nós que gostamos, amamos Porto Alegre, eu trago alguém que é especialista nisso e que pode nos dar dicas a respeito. Inclusive, você que está querendo investir aqui em Porto Alegre, no mercado da capital gaúcha, você vai ter umas condições aí boas, parâmetros, porque vamos conversar agora com a doutora Caroline Pinto de Souza. Doutora Caroline, é uma constatação que Porto Alegre começou a atrair investimentos no mercado imobiliário. Exato. E eu gostaria até de iniciar frisando que também, além do investimento, a aquisição de um imóvel, ela deve contemplar, né, a questão da praticidade, economia, facilidade no deslocamento e sem, claro, não deixar de mencionar a questão da segurança. O que acontece? Porto Alegre, ela já se identifica como sendo uma das capitais mais alfabetizadas e com alto índice de desenvolvimento humano. Também ela é considerada uma das cidades mais arborizadas. Só para ter uma ideia, a média de árvores, conforme a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, fica em torno de uma árvore por habitante. Isso aí, os indicadores sociais em Porto Alegre estão em alta, né? São muito importantes, Silvio, porque isso reflete em qualidade de vida, que é uma coisa que todos buscam. E o investidor ele não pode deixar de estar atento a essas características. E então eu gostaria de trazer, né, como uma dica, e tanto para o pessoal que busca como moradia, imóveis, como busca para a questão de trabalho, e também com relação aos investidores, os 4 principais bairros da cidade que são os mais procurados. Eu gostaria de frisar Petrópolis, Menino Deus, Cidade Baixa e Centro Histórico. Claro que cada um reunindo as suas características. O Petrópolis, por exemplo, ele é muito requisitado pelo fácil acesso, bem como por ser também uma região que oferece até 8 praças, arborização, sem deixar de ter o acesso à prestação de serviços e comércio. Já temos o Menino Deus, como já frisamos em outros momentos, Silvio, que é um dos bairros mais queridinhos dos porto-alegrenses. É onde está o teu escritório e onde eu moro também. Onde está localizada a Imobiliária Habita. E eu até sou também um pouco suspeita, porque também reúno muita simpatia pelo bairro. Mas, além disso, a questão do potencial já é uma realidade. Ele é um bairro que ele é predominantemente plano, ele tem grande extensão com acesso a ciclovias e também a proximidade com locais de exuberante beleza e que são convidativos à prática de esportes. Parque Marinha do Brasil, a Orla do que já Guaíba. Passou atualmente, já ainda está passando por obras e revitalização, porque olha vai melhorar muito mais ainda. Que coisa fantástica, né? Já se chega à Zona Sul, da região central à Zona Sul, podendo utilizar como meio de transporte ou até esporte, com uma vasta extensão sem ter aquela intersecção, né, aquele corte que, por exemplo, a ciclovia da Ipiranga já não permite. Perfeito. Outra característica que eu gostaria de trazer em relação ao bairro é também a questão que inclui, como já mencionei inicialmente, a qualidade de vida que todos buscam, por ser convidativa à prática de esportes e também tem um amplo acesso a comércios e serviços, muitos restaurantes, sem mencionar, obviamente, a proximidade com o Hospital Mãe de Deus, que é uma coisa que também é vital. E depois é um bairro bem próximo ao centro da capital, Se faz praticamente tudo a pé, tudo a pé. Sem a necessidade de aquisição de carro, que também já se reflete numa realidade, né, dessa nova geração. Não se tem essa necessidade como os anteriores de um carro, né? De ter um carro. Já se notou que, além da questão de economia, também a questão de praticidade, para não se gastar horas num trânsito que ainda, né, o trânsito de Porto Alegre ainda é nevrálgico. Outro bairro também que eu gostaria de frisar é a Cidade Baixa, que também permanece reunindo o seu charme com a existência de sobrados, casas antigas e apartamentos que reúnem dimensões que dão a possibilidade também de trazer uma nova realidade, como
o home office, ter ambientes mais independizados dentro, né, do imóvel, como, por exemplo, não acontece nos imóveis que são mais atuais e modernos, onde eles buscam aproveitamento, né, do espaço. E, por último, eu gostaria de frisar também o alto potencial de investimento que está reunindo, principalmente o centro histórico da cidade. Principalmente através desse novo governo, né, que está centrado para recuperar. Exatamente, e que esperamos que haja uma continuidade, porque isso é principal e é primordial para o desenvolvimento econômico e que acaba também aumentando em cascata todos os índices. Tu tens propriedade para mencionar isso até mais do que eu. É verdade. Né? E Carolina, desculpa te interromper, porque é o seguinte, tu falaste uma coisa que é fundamental quando a gente quer desenvolver uma cidade, é saber qual é a visão do administrador, da ideologia que está por trás de si. Veja bem, antigamente, se nós revoltarmos lá para a década de 90, administrações daquela de Porto Alegre, vocês sabem quem é que administrou Porto Alegre naquela década, e um pouco depois também, era contra o Cais do Porto, era contra as obras da Orla do Guaíba, era contra o Pontal do Estaleiro aqui, que vai agora ser inaugurado em novembro. Quer dizer, tudo isso que transformou a cidade de Porto Alegre, né, fez uma reconversão na cidade do ponto de vista dela, não tinha atração nenhuma do ponto de vista turístico, era feia a Orla do Guaíba, tudo foi transformado. Mas por quê? Porque o Porto Alegrense acabou caindo na realidade. Nós temos que dar ênfase, nós temos que prestigiar aqueles homens públicos que têm essa visão desenvolvimentista. Com certeza, com certeza. Infelizmente, esse período, ele se identificou uma grande degradação, a cidade ficou muito largada. E atualmente o Porto Alegrense já também se conscientizou que nós temos um potencial muito maior do que ser uma cidade de passagem. Com certeza. Com a exploração dos pontos mais exuberantes e belos, que o aproveitamento, por exemplo, como mencionaste, do Cais do Porto, para reverter em ambientes mais funcionais, em ambientes que possam ser desenvolvidas atividades culturais. Então, isso é fantástico. E isso é uma coisa que já se identifica no centro histórico, porque estão se principiando esses projetos e ainda muitos outros virão em termos de futuro. E o que acontece? Sem que tenha ainda refletido na valorização do imóvel. Então, essa dica eu acho que é muito importante para o investidor. Aproveite que agora é o momento para se fazer o investimento no centro histórico. Com baixos custos. Né? Com certeza. A Carolina está dando uma preliminar que você que está interessado nisso, você que é empresário, quer investir e tal, né? Que este é o grande momento, né? Então, o contato da Carolina está aí no vídeo para vocês. É importante que as pessoas também, que o investidor tenha uma assessoria profissional para colocar bem o seu dinheiro, colocar bem o seu investimento para ter retorno, porque nenhum investidor vai fazer uma aplicação, digamos, num investimento desse que é de porte, dentro de um complexo todo econômico, sem visar o lucro, que o lucro não é logro, como no tempo lá medieval, não, o lucro é o que move o desenvolvimento da sociedade. Então, a Caroline está à disposição de você que está querendo fazer esse investimento aqui em Porto Alegre. Exatamente. Caroline, até a próxima, então. Até a próxima, muito obrigada. É sempre um prazer estar do lado dessa tua simpatia e carisma. Muito obrigado, aliás, pelo conteúdo que a Caroline acrescentou ao programa. Esse programa aqui, eu sempre digo o seguinte, o apresentador não tem, eu sou apenas o condutor do programa, e criador do programa há 22 anos. Mas o que faz o programa é exatamente conteúdos que nós passamos aqui através daqueles que frequentam, que passam aqui pela nossa bancada. E fico muito feliz por isso, porque o retorno tem sido muito bom. Carolina, até a próxima. Até a próxima. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.